igreja está faminta, a igreja quer comer desse alimento hoje, amém, igreja? E eu creio que o Senhor já deu. Então, Senhor, conforme o alimento que o Senhor deu para a diaconisa e a Lígia, e ela, Senhor, não é boba nem nada, ela vai multiplicar esse alimento. Aquilo que o Senhor deu vai transbordar, de tal maneira que o teu povo vai receber, e vão sair daqui com uma abastança, Senhor, pronto para multiplicarem daquilo que está recebendo, como declarou o próprio Marquinho, ela já é abençoada. Então nós declaramos, Senhor, muita presença de Deus, muita manifestação de Deus, e a tua condução, conduz, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus. O povo de Deus diz amém. Deus te abençoe. Glória a Deus, igreja. É uma responsabilidade, né, trazer a palavra do Senhor, né, sempre, porque a Bíblia diz que nós somos mensageiros, e como mensageiros nós precisamos entender o quanto isso é importante, né, porque nós vamos transmitir aquilo que Deus quer falar à igreja dele, e isso é muito sério, porque a gente não pode falar, eu não posso falar de mim mesma, no sentido de que aquilo que eu quero falar, mas também eu não posso deixar de falar o que o Espírito quer dizer à igreja do Senhor, né? E tem o louvor, cadê o Juninho? Está lá atrás? Oi, meu irmão, eu amo esse menino. Aliás, né, tem um grupinho aqui, como tanto eles, porque cresceram, né? Patrick, desde pequenininho, ia lá para casa, brincar lá com as minhas filhas, né? Fazendo arte com os irmãos. Mas eu vou estar aqui porque aqui é muito alto para mim. Então eu vou ficar aqui, que aqui é melhor para todo mundo me ver, tá bom? Sou baixinha. Glorifica a Deus pelo meu tamanho, porque tudo que Deus faz é perfeito. Você é alto, baixo, não importa. O que Deus faz é perfeito. E você precisa entender isso, porque tudo que vem de Deus é o melhor para você. Amém? E eu estava falando aqui com o Juninho. O Juninho fez assim, né? O primeiro louvor que o Ministério de Louvor cantou aqui foi tremendo, porque é a introdução daquilo que Deus quer falar à igreja dele, sabe? É a introdução. E como base, eu queria que o Ministério aí de Comunicações colocasse o versículo de Jeremias 1:5. Jeremias 1:5. A igreja quiser acompanhar. Aleluias. Deixa aberta aí. Só o refrão do primeiro louvor. Não vou cantar não, tá, irmãos? Amo adorar o Senhor, mas não vou cantar. Pode ficar tranquilo. Não vou errar toda a letra. Glória a Deus. Feche seus olhos. Cumpre em mim o teu propósito. Cumpre em mim o teu querer. Vou gastar minha vida em tua obra. Eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Se cumpre em mim, cumpre em mim o teu propósito. Cumpre em mim o teu querer. Vou gastar minha vida em tua obra. Eu vou te obedecer. Aleluia. A passagem lá em Jeremias 1:5 diz: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, pode passar,
te santifiquei as nações te dei por profeta. Gente, isso é tremendo. Isso é muito tremendo. Porque o nosso tema que está aqui, confrontados para gerar. Confrontados para gerar. E quando nós falamos de gerar, nós lembramos, pode deixar aquele versículo, por favor? Nós lembramos que nós fomos gerados algum dia, né? Eu fui gerada, eu era gêmea, minha irmã, né, que iria nascer junto comigo, ela morreu. Aprove o Senhor levá-la. Mas Deus tinha um propósito de eu nascer. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. E quando o Espírito Santo ele trouxe essa palavra aqui para mim, para transmitir à igreja, ele disse: a igreja foi escolhida para gerar vidas. Você não nasceu por acaso. Você nasceu com um propósito. Você nasceu com um objetivo. Você nasceu, você cresceu e hoje você está aqui com um propósito, um objetivo, sabe? E esse propósito é gerar vidas. Gerar vidas, né? Mas para gerar vidas, nós precisamos, sabe? Nós precisamos tomar alguns cuidados. Uma igreja que ela não gera vidas é uma igreja doente. E eu glorifico a Deus porque a nossa igreja ela sempre é levada para gerar vidas. A igreja ela não tem que se preocupar se a pessoa vai permanecer ou não. O papel da igreja é sustentar em oração, pastor. O papel da igreja é anunciar a verdade, ser um profeta, levar a verdade para aqueles que precisam conhecer o plano da salvação, que precisam conhecer que Jesus Cristo vai voltar um dia. Esse é o papel da igreja. Mas vamos aqui. E eu disse aqui que nós precisamos tomar alguns cuidados. E um desses cuidados é fechar brechas. A brecha da desobediência. Irmãos, isso é terrível. Sabe, eu fico pensando, igreja que não evangeliza, a igreja que não anuncia, é uma igreja doente. E precisa fechar essa brecha da desobediência. Porque isso é muito sério. Aí o Espírito Santo me fez lembrar da passagem lá de Jonas. Vocês lembram de Jonas? Jonas foi aquele homem que Deus falou com ele para ele poder ir para Nínive, para anunciar a salvação para aquele povo. E o que o Jonas fez? Ele não quis obedecer ao Senhor. Ele não quis. Ele simplesmente foi totalmente ao contrário. Foi até falado aqui em uma das pregações. Ele foi ao contrário. Tomou um rumo totalmente diferente, desobedecendo ao Senhor. Aí o Espírito Santo pegou e falou assim, eu falei assim, nossa, é muita coragem de Jonas desobedecer a uma determinação que Deus deu para ele. É muita coragem desobedecer. Mas também, estudando a palavra, o Espírito Santo me trouxe a pesquisar sobre o povo de Nínive. Você sabia que o povo de Nínive era um dos mais cruéis dos povos daquela época? Sabe? Cada nação, vamos voltar lá para trás, cada nação tinha sua forma de agir em batalha, sabe? Os gregos, eles usavam a crucificação, que era considerada uma das mortes malditas. E por isso que Jesus se fez maldito por amor a nós, obediência ao Pai, para poder levar todas as nossas maldições, ainda sendo um santo perfeito. Mas
vamos voltar para o Jonas. E o Jonas fugiu. Só que ele tinha suas razões. E Jonas, uma dessas razões, eu pesquisando, Jonas, ele não queria ir para aquele lugar. Um dos motivos. Porque aquele povo era muito cruel. E a forma como aquele povo tratava, sabe, os povos que eram cativos, eram terríveis. Para você ter noção, eles arrancavam a pele da pessoa, sabe? E ele não tinha pena. Ele não tinha pena de criança, não tinha pena de adulto, de velho, de jovem, sabe? Era terrível, irmãos. Além de dominar a questão financeira daquele local ali, a questão, né, econômica, socioeconômica daquele lugar, daquele momento. Então Jonas foi embora. Mas como eu falei aqui, é muita coragem de Jonas falar não para o Senhor. Muita coragem. Então, como eu disse aqui, Jonas, ela tinha a sua razão para não querer anunciar o arrependimento. E como eu disse também, o povo de Nínive era um dos povos dos impérios mais violentos, sabe? Aí o Senhor me trouxe outra palavra, que ele disse assim: a nossa razão não pode estar acima da vontade de Deus. Jonas tinha todas as razões para não anunciar, mas a razão dele não poderia estar acima da vontade do Senhor. E nós? Quantas vezes é anunciado para nós evangelizarmos? Eu falo porque eu também estou aprendendo com isso, sabe? E eu falo evangelizar, de marcar para ir, de você falar de Jesus para alguém, para um vizinho, para um amigo, para uma família, enfim. Quantas vezes, e de repente você perdeu a oportunidade de anunciar. Nem todo mundo que você falar de Jesus vai vir para o projeto Vida Nova. Às vezes irá para a Assembleia de Deus, para uma batista, para uma comunidade, sabe, evangélica, vai para outro lugar. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. Muitas das vezes você vai anunciar a palavra, vai evangelizar, e aquela pessoa não vai aceitar Jesus. Mas vamos lá para Nínive. Por favor, coloca aí. Jonas 3, 4, capítulo 3, versículo 4, 5, 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Coloca aí, por favor, nesse último que eu falei aí, 10. Depois que Jonas obedeceu, ele foi lá pregar para o povo de Nínive. Pode botar lá, por favor, no que eu disse, lá no versículo 10. E saiba que Jonas, depois de tudo aquilo que ele passou na barriga de um grande peixe, ele orou ao Senhor, se arrependeu e foi fazer aquilo que Deus disse que era para fazer. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus não destruiu aquela cidade. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que as minhas razões não podem estar acima da vontade do Senhor. As minhas razões não podem estar. Porque Deus vai te colocar numa situação para ser usado por Ele, para anunciar a volta de Cristo, anunciar a verdade. E você precisa estar pronto. E às vezes, você pode falar assim: poxa, mas aquela pessoa é tão ruim, mas aquela pessoa é tão fofoqueira, mas aquela pessoa se intromete em todo lugar, mas aquela pessoa deseja o meu mal, mas aquela pessoa é tão invejosa, tão invejoso. Ah, mas aquela pessoa abusou.
pessoa roubou, matou. É tão difícil, irmãos. É muito difícil. Porque o amor de Deus, quando nós nos convertemos, Ele colocou esse amor dentro de nós. E é esse amor que habita em nós, que nos faz amar o nosso próximo, é que nos faz perdoar as atitudes daqueles que faziam mal e que nos leva a anunciar a verdade para eles, a orar. Porque, irmãos, é muito difícil você se ajoelhar e orar por uma pessoa que fez tanto mal para outra. É muito difícil, sabe? Abusar de uma criança é muito difícil. Porque eu falei aqui só das partes mais fáceis. Mas quando se trata de abusar de uma criança, sabe? De roubar, de matar, é muito difícil. Mas o amor de Deus que habita em cada um de nós nos faz nos ajoelhar, a orar e a clamar por essa vida, para que haja arrependimento e a vida dessa pessoa venha a ser mudada e transformada. Amém, irmãos? E o Senhor também me fez lembrar que para evangelizar nós precisamos ter uma vida de jejum e oração. Olha, é pagar o preço. Pagar o preço. Eu lembro que quando eu falo daquilo que eu vivi, eu cresço muito com os testemunhos de outras pessoas. Nossa, eu gosto de ouvir muito porque acrescenta a minha fé. Mas aquilo que eu vivi, eu posso falar e eu tenho autoridade para poder falar, né? E uma das coisas que me levou a clamar pela minha família quando eu me converti, sabe? Uma das coisas que o Senhor me fez era clamar, era orar, era buscar para que houvesse conversões. Aqui, né? Aqui tá, eu escrevi aqui: é necessário pagar o preço de gastar tempo em oração e jejum por aquela vida. Como eu falei antes, família, amigo, vizinho, pais e assim sucessivamente. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele nos ensina que a missão precisa estar regada em oração e jejum. A oração, irmãos, quebra cadeias. A oração, irmãos, sabe, os jejuns cancela decretos de maldições sobre vidas. Você sabe o que é isso? A oração e jejum, né? Ele muda toda uma história. Ele muda toda uma situação. Se hoje eu estou aqui, é porque há muitos anos atrás eu tive pessoas que estavam orando pela minha mãe e pela minha família daquela época. As minhas tias. Minhas tias não cansavam de orar pela minha mãe, pela família dela e por seus sobrinhos. Porque atrás de um trabalho evangelístico é necessário ter, sabe, essa parte tão fundamental que é a oração e jejum. E Jesus é o maior exemplo disso. Ele se retirava para poder orar. Ele se retirava. E eu até anotei aqui, lá em Lucas 5,16. Por favor, coloque aí. Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava-se para os desertos e ali orava. Marcos 1,35. Por favor. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu para orar. Ele, Jesus, que é o nosso maior exemplo. Eu lembro que muitas das situações da minha vida, eu tenho uns 30 anos de cristã, por aí, 30, 32, por aí, sabe? Quando eu realmente me converti.
E ao longo desses anos, todas as minhas conquistas, todas, foram embasadas através de oração e jejum. Todas as minhas vitórias foram embasadas através de oração e jejum. E quando eu pensava em não suportar mais, porque a luta é muito difícil, irmãos. A caminhada cristã não é fácil. É gloriosa, porque nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. Mas ela não é fácil. Ela é difícil, tem seus momentos difíceis. Tem momentos que você se sente só. Tem momentos que você quer, gritar. Porque você às vezes está chegando a um ponto que parece que você não vai suportar. E eu já passei por isso, os desertos que nos ensinam tanto. Quantos desertos. Mas como sempre foi falado aqui nesse altar, deserto não é para morar, é para passar. É para passar. É caminho. E já passei por tantos. Mas todos esses momentos sempre foi acompanhado de oração e jejum. E onde eu vi o poder da glória de Deus mudar a história. É onde eu vi Deus agir de forma sobrenatural. E muitas das vezes nós não queremos pagar o preço. Muitas das vezes nós não queremos. Nós queremos ver nossa família convertida. Mas quanto tempo você tem se dedicado em orar? Quanto tempo você tem se dedicado em jejum? Você não aguenta jejuar? Quanto tempo? Aqui eu falei, eu até usei a Natália como exemplo e a outra irmãzinha, sabe? Eu vou até usar aqui, que o pastor não estava nem presente na hora, estava lá dentro. Um dia eu estava pensando, Senhor, será que tem solução para a minha família? Eu ficava pensando, porque um lar cheio de problemas, dificuldades e brigas, para uma criança isso é traumático. É muito difícil. Onde só tem briga, só tem discussão e muitas das vezes até violência doméstica. É muito difícil para uma criança. E imagina uma criança crescer vendo esse quadro. A falta de respeito, às vezes não é nem a questão de violência, física, mas verbal. Então, para uma criança crescer nesse ambiente é terrível, sabe? Mas quanto tempo eu tenho gastado para mudar essa situação? Quanto tempo? Então, eu falei aqui, que um dia eu ficava pensando, quando vai mudar essa história? Se Deus existe mesmo, olha para a minha família. E passou o tempo. E depois estava eu nesses lugares oferecendo oferendas para demônios, infelizmente, Estava lá na cachoeira, estava lá numa encruzilhada, estava lá, numa praia, fazendo esses trabalhos. E eu falava, meu Deus, até quando? Será que existe um Deus que pode mudar essa minha história? Até que o Senhor da glória entrou na minha vida, porque alguém estava orando por mim. Até que o Senhor da glória mudou a minha história e trouxe vida, e trouxe alegria, e trouxe esperança. E ali mudou toda a minha história. E o Senhor foi glorificado. E hoje eu estou aqui para a glória dele. Sabe? Eu até escrevi aqui, os grandes avivamentos só aconteceram porque eles se entregaram a uma vida de oração. Os grandes avivamentos só aconteceram porque eles se entregaram, a uma vida de oração. Eu posso colocar aqui o Pentecoste, depois que Jesus já tinha ido para o céu, e ele falou para poder o povo se reunir, e ali houve, o batismo. Também posso falar, quem gosta de ler, literatura cristã, a história de Moody, de Finney. Da Débora gosta tanto,
desse nome, que eu nem sei se eu vou saber falar. A Azusa, como é que é mesmo, Débora? O quê? Rua Azusa, um grande avivamento que teve. Mas como é que pode acontecer essas coisas? E ali vidas se converteram. Porque através desses grandes avivamentos, é regado através de oração, de jejum. Sabe, irmãos? Outra coisa também que o Espírito Santo me trouxe, que me falou, siga o modelo. A gente precisa seguir o modelo, irmãos. Sabe, a palavra de Deus se renova cada dia. A forma como Ele se revela para você é diferente todos os dias, mas a palavra é a mesma. Sabe, não precisa incrementar tanto. É só seguir o modelo. E lá, por favor, coloque aí. Lá em Marcos 6, não, primeiro Marcos 6, 7. Por favor. Chamou a si os 12 e começou a enviá-lo a dois. Esse aí, Deus comissionou os 12 discípulos. Agora lá em Lucas 10, 2. Lucas 10, 2, por favor. Eu não escrevi aqui errado. É isso mesmo. E dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, pode falar, ao Senhor da ceifa, que envia obreiros para a sua colheita. Vê o versículo 9, por favor. E curais os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Essa passagem aí está falando sobre quando Jesus comissionou os 70 discípulos. Eles seguiram o modelo. Jesus disse: vai e faça. Jesus falou, sabe, vá lá e faça isso, isso e isso. Coloque a mão, cure, expulse demônios. Não é tão diferente, irmãos. É só fazer. É só seguir o modelo. Mais nada. E Deus vai te usar de forma tremenda. Sabe? Quando eu era da Igreja Batista, ali da Parque Floresta, Pastor Santos, a irmã Lindalva era minha companheira de evangelismo. Conheço a irmã Lindalva, anos. Evangelizamos o marido dela. Né, irmão? Acompanhei a vida deles. Olha a história, um pouquinho da história. E nós fomos a uma casa onde uma senhora não conseguia andar. Ela não conseguia andar. E ali era uma igreja muito pequena, porque era uma ponto de pregação. Estava começando. E nós andávamos tudo aquilo ali, tudo, para evangelizar. E fomos na casa dessa senhora. E ela falou assim: mas eu não consigo ir para a igreja, tal. Por quê? Porque eu não consigo andar. E o Senhor me tomou de uma autoridade naquele evangelismo. E eu e as irmãs, nós impomos as mãos sobre ela. E eu falei para ela e declarei: em nome de Jesus, você vai andar e você vai conseguir ir para a igreja. Irmãos, ela estava lá. E ela depois contou o testemunho que ela não andava. Você sabe o que é isso? É Deus te usar com um propósito. É Deus te usar para poder fazer o que Ele quer fazer. Sabe, irmãos, eu não estou falando que é fácil. Eu só estou falando para poder seguir o modelo. Porque foi isso que o Espírito Santo trouxe para mim. Sabe? E já estou terminando já estou chegando já ao final, sabe? Mas antes eu quero falar aqui, ó. Jesus separa os 70, né? Onde foi falado ali. Jesus deu as instruções de como fazer. Às vezes damos lugar às dúvidas, às interrogações, atrapalhando o agir de Deus.
É onde nós perguntamos: ai, será se eu fizer isso vai acontecer? Será que se eu falar dessa forma, a pessoa vai se converter? Ai, será se eu impor as mãos vai curar? São dúvidas. Deus não age na dúvida, sabe? Deus não age na dúvida. Você basta só acreditar e seguir o modelo. Quem faz o resto não é você, é o Espírito Santo. Eu só preciso me deixar levar pelo Espírito Santo. Eu preciso me deixar gastar por Ele, sabe? Deixar levar. Porque Ele vai te usar, irmãos. Ele vai te usar. O último tópico que está aqui, que diz assim: não deixe de cumprir o propósito de Deus através da sua vida. Irmãos, isso é muito sério. Sabe, isso é muito sério. Eu falei aqui que eu tenho uns 30 anos, porque eu tenho 28 anos de casada. Eu fiz 28 anos de casada com meu marido, né? Glória de Deus, né, amor? E antes de ele me conhecer, 28, 29, 30, uns 31, 32 anos, por aí, de cristã, sabe? Quando eu me converti de verdade. Ah, mas como é isso, irmã? A conversão genuína, como o pastor Jacó pregou aqui no culto na EBD, que pregou aqui, sabe, se não me engano, não sei se já faz um ano, mas que isso aí, né, diácono? Então, que ele pregou aqui é um novo nascimento. Novo nascimento. Quando você nasce de novo, você não tem dúvida. Você não tem dúvida. Sabe? Não tem dúvida, irmãos. Você não imagina assim: acho que eu vou para o mundo. Não tem como. Porque como o pastor Jacó disse aqui, o nascer de novo, ele transforma. E você ali é usado com um propósito para abençoar e anunciar para todos que Jesus morreu por ele, por cada um de nós. Então é um propósito, você tem um propósito. Como eu falei aqui lá em Jeremias, no primeiro versículo, Deus, Ele te formou no ventre da tua mãe. Foi com um propósito. Não pense que você vem bonitinha, bonitinho, arrumadinho, só por isso. Sabe, não é. Porque você tem um propósito no reino. O nosso primeiro propósito quando nós nos convertemos é adorar o Senhor, não é? Mas o propósito maior é anunciar a salvação. Esse é o propósito da igreja. Mas muitas das vezes nós estamos no conforto. Muitas das vezes nós queremos estar no conforto, no sossego. E nós precisamos sair desse conforto, desse estado de conforto. E anunciar o Evangelho. Anunciar. A gente não precisa ter vergonha de falar do amor de Deus. Nós não podemos ficar intimidado na hora de falar do amor de Deus. Sabe? Deus te tirou de onde? Agora começa a trazer a memória. Uns tiraram da bebida, outros tiraram das drogas, outros tiraram do espiritismo, outros tiraram da prostituição, outros tiraram de manias de roubo, outros tiraram da mentira, outros tiraram do nada, porque não tinha motivo nenhum para poder estar vivendo. Não fazia nada de errado aos olhos dos homens, né, da sociedade, mas não fazia nada. Estava lá para quê? Mas não tinha um propósito. Lembra de onde você saiu? Eu lembro de onde eu saí. E meus irmãos, era terrível. Terrível, terrível, terrível. Sabe? Se Deus te formou, se Deus permitiu você viver, crescer, independente da história que você teve ao longo da sua vida,
de tudo isso que você já viveu, de bom ou de ruim. Mas lembra de onde Ele te tirou e o que Ele quer fazer na sua vida através de você. Isso é fundamental, irmãos. E se você ainda não entende, peça a revelação de Deus para isso. Porque uma igreja que não evangeliza é uma igreja doente. A igreja, ela precisa evangelizar, sabe? Ela precisa evangelizar. Deixa eu só me ver aqui, porque eu não enxergo aquela hora ali não, irmãos. Estou dentro do horário e já estou encerrando. E eu falo para você, sabe? Que nós, como cristãos, nós precisamos cumprir esse propósito de Deus em nossas vidas. Nós precisamos, sabe? Aí tem uma passagem aqui, ela de Esté 4:13, que ali conta a história de uma jovem linda, bela, formosa, que foi escolhida para casar com o rei. E ali ela foi escolhida, segundo tudo aquilo foi direção de Deus. E chegou a ser a rainha, né? Está na Bíblia. Se quiser, pode deixar ali, tá, irmãos? Que é Esté 4:13. Deixa ele quietinho ali na televisão. E ela foi escolhida. Só que o povo judeu daquela época, né, tinha um homem enviado do diabo, do cão mesmo, e queria aniquilar o povo judeu. E fez o rei assinar um decreto. E quando Mardoqueu, que era primo de Esté, soube do decreto, foi ter com a rainha. Resumindo tudo, tá? Foi ter com a rainha. E ele disse, irmão, pode botar aí, por favor. E ele disse, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Esté, capítulo 4, 13. Vamos lá. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre eles os judeus e grande luto. Aí você vai ler mais a fundo, sabe, essa história, e fala ali, e Mardoqueu, ele diz assim, ó, Mardoqueu, o primo de Esté, disse que se Esté não intercedesse pelo povo junto ao rei, socorro viria de outro lugar. Mas sobre a casa dela, a família dela, a história dela, acabaria. Porque ela nasceu com um propósito. Ela nasceu com um único objetivo, com um propósito. De trazer salvação, interceder junto ao rei, para poder ter livramento para o povo judeu. 13, né, pastor? 4:13. Mas pode deixar que eu já estou resumindo aqui, que eu estou encerrando. Então, Mardoqueu, ele falou isso para Esté. E porventura, aqui ó. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esté: não imagines no teu íntimo, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus? A Esté estava lá no conforto. Estava lá, ela rainha e tal. E ainda que ela não poderia entrar sem o rei permitir ela entrar na presença dele, ela tinha que agir. Porque ela não poderia esquecer que quem colocou ela lá foi Deus. Então Deus vai te colocar em lugares para você fazer diferença. Deus vai te colocar em lugares, em circunstância. Irmãos, alguns anos atrás, essa rua aqui era tomada por pessoas que queriam vender drogas. Tem uns anos, já tem bastante gente, onde morreram bastante jovens, adolescentes, infelizmente. E ali na entrada da minha casa, não tinha nem muro ainda, era barro, era uma escada de barro. E eu estava voltando, não sei se era da igreja, eu não era daqui ainda não. Eu não lembro direito, sei que eu estava voltando acho que de um trabalho da igreja. E quando eu subi, eu me deparei com aquele garoto. Meu Deus do céu, que situação. Um garoto novinho, franzino, pequeno.
olha que eu sou pequena, magro, pegando uma arma e brincando com a arma na entrada da minha escada de barro. E eu subi, eu falei assim, Senhor, isso é uma afronta do diabo na minha vida. E eu não aceito isso. A minha sogra, a avó do Leonardo, a avó do Leonardo, ela era da Igreja Universal. Ela pegou um montão de sal, botou água e foi sacudindo tudo para poder espantar o rapazinho. E eu falei assim, eu me ajoelhei, entrei dentro de casa, me ajoelhei e fui orar e peguei um folheto. E eu falei, Senhor, eu não posso descer, que eu precisava descer. Eu não posso descer sem falar com esse jovem, com esse garoto. Porque acho que nem era jovem, era um garoto, era um adolescente. E cheguei perto dele e falei e convidei para ir para a igreja. E eu falei que para ele que ele poderia não ter mais essa oportunidade de poder mudar a história da vida dele. Irmão, é muito duro. É muito duro você ver um garoto entrando por esses caminhos, sabe? E ser avisado, mas não mudar a história. Quando eu voltei de novo para casa, desci, voltei de novo e tinha que fazer, ele já não estava mais lá. Ele saiu. Porque aonde há um filho de Deus, a situação não pode continuar dessa forma como uma afronta do diabo. Não pode. Porque você é luz. E aonde você pisa, você tem que trazer luz, tem que mudar a história. E aquele garoto não mais voltou para a entrada da minha casa. Mas eu acredito que Deus deu oportunidade para falar com ele. E depois aquele garoto morreu. Infelizmente, morreu. Ele não permitiu que Jesus mudasse a história dele. E por último, irmãos, eu quero ler um versículo aqui. Lá em Ezequiel 3:18. Isso é profundo. Profundo, irmãos. Profundo. Ezequiel 3. Depois de você ler a história da rainha Esther, o livro de Esther, muito lindo a história dela. 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Olha que coisa. Eu escrevi aqui, uma versão que eu gosto, que diz assim: se não advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Essa é da King James, versão de 1999. Olha só, gente. Eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Isso é profundo, irmãos. Hoje nós somos confrontados para gerar vidas. Mas isso aqui, irmãos, isso aqui tem que doer dentro de nós. Isso aqui tem que doer na tua vida, na minha vida. Sabe por quê? Porque se você não advertir aquela pessoa do seu mau caminho, Deus vai cobrar de você. Você precisa falar. Mas lembre-se, não é você que converte, é o Espírito Santo. E mais abaixo daquele versículo diz que essa pessoa não mudar o seu caminho errado,
Deus não vai requerer, porque você já fez sua parte. Então, está vendo como é que é importante a igreja evangelizar? Como é importante? Sabe, irmãos, um dia eu estava indo para o trabalho, eu já falei aqui isso aqui. E um homem que, eu baixinha, né? Para mim aquele homem tinha quase 2 metros de altura. Um homem grande, forte. E ele só falava para mim, tá. E depois que tudo aquilo que ele falou para mim, o Espírito Santo veio aqui, pá, entrou dentro de mim. Eu abri o coração para ele e me converti. E mudou toda a minha história. E eu me converti dentro de um ônibus da Central, indo para o trabalho, 6 horas da manhã. Porque Deus, Ele faz da forma como Ele quer, quando Ele quer e a hora que Ele quer. Não é você, não sou eu. A gente tem que entender isso. Eu peço à igreja para ficar de pé, por favor. Sabe?